Olá, Emanuel aqui, começando mais um vídeo aqui de algoritmos com Houdini. Hoje falarei um pouco sobre funções dentro do Houdini, continuar o padrão que eu venho fazendo, mostrar tanto no Vex quanto na parte nodal, fazer uma equivalência nodal aqui. Para começar, o que é uma função? Dentro da programação, dentro de algoritmos, uma função é um bloco de código reutilizável que recebe entradas, processa algo e retorna um resultado. Uma função tem entrada, processamento, saída e encapsulamento. Aqui a gente tem um exemplo de código de função. A gente estabelece que tipo de função é essa, que tipo de valor ele vai retornar. Então a gente está criando aqui uma função do tipo float, o nome da função aqui calcular, e ela recebe um valor do tipo float x. E o que ela retorna? Ela retorna x vezes 2. Então a gente está criando uma função de calcular qualquer número que a gente coloca nessa função, ele retorna multiplicado por 2. Basicamente, essa é uma função de retornar o dobro do número que a gente insere. Agora, a função inversa, a gente tem a mesma estrutura ali, uma função do tipo float, remap value, a gente recebe um float do tipo v aqui e retorna um fit valor. Aí a gente tem os valores mínimos e máximos e os novos valores mínimos e máximos. E essa estrutura aqui é exatamente uma função tradicional, reutilizável, modular, limpa. Mas isso aqui só existe dentro lá do NodeWrangle que a gente cria o nosso código. E já o HDA, o Houdini Digital Asset, é um conjunto de nodes encapsulados com parâmetros expostos. Ele pode ter entradas, processamento interno, parâmetros externos e output. Então, HDA são funções? Em termos conceituais, sim. Tecnicamente, são funções visuais de alto nível. Mas quais são as diferenças? A função no Vex é um código, o HDA são conjuntos de nodes. A função no Vex vive em um Wrangle, já o HDA vive numa cena ou numa pipeline. O Vex tem escopo pequeno, o HDA tem um escopo estrutural. E o Vex, geralmente, a gente está trabalhando matematicamente, e o HDA, a gente está pensando no sistema como um todo. E vamos para os exemplos no Houdini e ver isso na prática. Agora aqui no Houdini, vamos fazer os exemplos. Vou começar aqui trazendo o Geometry. Vou trazer o tradicional grid, vou fazer o setup aqui e já retorno explicando o processo. Fiz um código simples aqui, criei a função, essa função eu chamei de remap value, o mesmo do exemplo que estava nos slides ali. Aí eu criei um float v, que é a informação que eu quero trazer para cá, e eu retorno esse valor remapeado. Aqui tem 0 e 1, eu retorno 0.2 e 1.2. Aí eu apliquei essa alteração no p.y, que a gente pode ver aqui, ele sobe um pouco, e eu uso o p.x para fazer esse remapeamento do y. E com isso a gente criou essa construção aqui. A ideia da função é exatamente essa: a gente cria um nome para uma função, cria cálculos matemáticos aqui e retorna um valor para facilitar o nosso código. A gente pode criar
várias interações aqui e retornar o valor dessas interações. Dentro da programação a gente pode até criar um código específico com uma biblioteca de funções. O próprio Houdini tem a sua biblioteca de funções. Por exemplo, o fit é uma função já interna do Houdini. Se eu colocar aqui novamente, aqui ele explica como é essa função. Ele aqui é uma função do tipo float e que ele recebe os seguintes valores. Ele precisa de um valor tipo float, aí o old min aqui, float, old max, new min e new max. Então a gente tem já funções internas que facilita isso para a gente não precisa saber exatamente o que está acontecendo dentro da função, mas a gente sabendo o que ele recebe e o que ele entrega no final ali de resposta, já nos ajuda a facilitar o nosso código. A gente pode criar nossas próprias funções, colocando o nome, o que a gente vai precisar de entrada e como a gente vai fazer esses cálculos aqui dentro para retornar algo para a gente continuar nossos cálculos dentro do nosso código. Agora eu vou construir um sisteminha nodal aqui, criar um HDA simples aqui, só para a gente ver essa similaridade da função com o HDA dentro do Houdini. Então vou construir o setup e já retorno explicando. Eu fiz a construção base aqui para gerar o HDA. Eu trouxe um box e um tubo. A gente pode utilizar os próprios parâmetros para criar algumas expressões para facilitar algumas coisas. Por exemplo, eu peguei o eixo Y aqui e copiei e dividi por 2. Isso me ajuda, se eu alterar aqui, ele sempre mantém a base fixa no chão aqui. E eu fiz a mesma ideia aqui. Como a gente faz na prática isso? Vou trazer de novo aqui um box. Para fazer isso, eu vou vir aqui na altura, botão direito, nele, copy parameter. Aí eu venho aqui, paste relative reference. Ele vai copiar esse parâmetro e colar aqui. Se eu alterar aqui, ele altera no valor aqui do centro. Para manter no centro ali, para fixar ele no centro, eu vou dividir por 2 aqui. E assim a gente mantém a nossa geometria fixada na origem aqui. Então, foi isso que eu fiz aqui e foi isso que eu fiz aqui no tubo. E no tubo eu também só ativei o handcaps para a gente ter ele fechado. O padrão ele vem aberto, eu só deixei ele fechado aqui. Aí eu usei esse switch para a gente ter a opção de escolher se a gente vai querer trabalhar com o cubo ou com o tubo. Aí eu criei um grupo para selecionar só a face de cima. Aí eu desabilitei o base group e habilitei o keep by normals. Eu selecionei o eixo Y aqui, por padrão ele veio o eixo Z, aí eu deixei 0 aqui e 1 em Y, e aqui eu deixei 0 para garantir que eu vou pegar sempre a face do topo mesmo. Criando esse grupo que eu chamei de topo, eu posso vir aqui no transform, selecionei esse grupo topo e eu posso definir a altura dele aqui. E para transformar isso daqui no HDA, numa ferramenta, eu vou selecionar tudo
vir aqui em Asset e eu clico nesse New Digital Asset from Selection. Então, o que tiver selecionado ele vai criar um Digital Asset. Eu vou chamar esse asset de colunas. A gente pode definir a pasta que a gente vai salvar. Onde está o projeto, só vou criar uma pasta chamada HDA e nele eu vou chamar de coluna aqui. Aí eu só dar um Create. Com isso a gente já tem aqui ele encapsulado e a gente vai precisar editar os parâmetros. Aqui ele vem na aba básica, a gente vai nessa aba parâmetros. Vou clicar 2 vezes e agora a gente tem que definir quais parâmetros a gente vai trazer para editar. Um deles já tem fácil aqui é a altura. Eu posso clicar aqui, clicar arrastar. A gente já tem aqui, eu só vou renomear, chamar de altura aqui, para a gente saber que esse parâmetro a gente vai editar a altura. Eu posso também, tenho alguns parâmetros aqui, eu vou trazer esse toggle, aí eu vou trazer um float, esse daqui vai ser o raio, e no tubo a gente vai ter uma configuração a mais que eu vou trazer esse columns aqui, lados. Eu vou ordenar aqui, deixar altura, raio, label e lados aqui. Label não, né? Deixar aqui tubo. E aqui só vou deixar isso tubo. Vou dar um apply aqui. Se eu voltar, agora a gente vai ver que a gente tem todos esses parâmetros aqui. O único que a gente vai ter que linkar manualmente vai ser esse tubo. Vou clicar, copy parâmetro. Eu quero trazer essa informação que está aqui para o nosso switch e vou em paste relative reference e trazer aquela informação para cá. Isso quer dizer que por padrão ele vem o cubo aqui, e se eu quiser mudar para o tubo, eu só clico aqui e ele altera. Só que tem um problema, esse parâmetro aqui ele só edita o tubo e eu quero que ele só apareça quando o tubo está ligado. É possível fazer isso? Sim. Então o que eu posso fazer é, aqui em colunas eu tenho a opção hide when, que é esconda quando. Aí a gente tem que usar essa anotação aqui, abre, fecha chaves, vou dar um espaço, is underline tubo igual a 0, esconda. Isso quer dizer o quê? Esse tubo eu coloquei esse nome aqui, istubo. Então, quando eu coloco istubo igual a 0, ele só vai ser visível quando esse valor for 1. Então, se eu der um apply, ele vai continuar, porque a gente está com ele ativado, mas se eu desativar, ele esconde. Então, isso daqui nos ajuda também a deixar mais organizado o nosso código. E tem outro parâmetro que a gente tem que passar, que é esse raio. Ele vem por padrão 0, eu quero que o padrão dele seja 1, o valor. Aqui nos canais, esse primeiro valor aqui é que a gente define qual é o valor que ele vai começar. Ele por padrão estava 0, eu deixei 1 aqui. Se eu der um apply agora, a gente vai ver que o raio aqui mudou para 1 como valor principal. E eu vou dar um copy parameter, vim aqui no tubo, paste relative reference. No cubo aqui eu vou dar um paste aqui e um paste aqui. Se eu fizesse no Uniform Scale, ele funciona de um jeito diferente. Aí dos testes que eu tinha feito, eu vi que melhor resultado foi aplicando aqui, que ele mantém ainda na base. Agora, se eu aqui tem a altura, e se eu mudar aqui, a gente muda a espessura e vale o mesmo para o tubo aqui. Aí esse parâmetro eu consigo editar. Vou dar um apply, accept. E quando a gente está satisfeito com a nossa ferramenta, a gente pode clicar aqui, match current
definitions. Isso daqui a gente vai bloquear nossa ferramenta e a gente não vai poder mais editar o que tiver aqui. E a gente pode vir aqui com ela selecionada. Acredito que eu tenho que dar um Allo Content. Aí eu consigo dar um save aqui e agora sim dar um match. E é mais ou menos isso que eu trouxe aqui para hoje. A gente vê que o HDA é uma espécie de função visual aqui. A gente está criando ferramentas a expor esses parâmetros e com isso ter uma forma mais intuitiva de mexer do que editar tudo caçando os nodes. E é como se a gente estivesse criando a nossa função aqui, que em vez de estar mexendo em vários códigos em paralelo, a gente joga os parâmetros que a gente quer e ele já vai fazer o cálculo para a gente. Aqui a gente já tem os parâmetros expostos para a gente. E para finalizar o vídeo aqui, um resumo, as funções em Vex modularizam a lógica, os HDAs modularizam o sistema e ambos existem para reuso, reutilizar funções, clareza e escalabilidade. Então a gente consegue deixar mais modular e a gente consegue escalar os nossos projetos. É isso que eu separei para o vídeo de hoje. Para os próximos vídeos eu pretendo trazer alguns vídeos mais práticos para a gente revisitar o que a gente viu desde lá do primeiro vídeo até esse vídeo de hoje. Então é isso, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo.